Elver Maia já de volta ao vivo para você. E olha, são inúmeras as doenças que podemos contrair e até transmitir durante uma relação sexual. Exceto as que são causadas por vírus, as outras são sim curáveis. Só que o mais importante é o diagnóstico precoce, porque se forem descobertas em estágios avançados, elas podem trazer danos consideráveis, claro, para a nossa saúde. E é sobre as DSTs que nós falamos hoje no nosso quadro Saúde da Mulher, aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Sempre bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Honra minha, Suzana. Privilégio estar aqui, vésperas de festas de outubro. Mais do que nunca é importante um tema como esse, né? Pertinente, o pessoal fica meio alegre, fica mais expansivo e muitas vezes pode não acabar lembrando das prevenções, que é o grande trunfo da doença sexualmente transmissível, é não transmiti-la. Exato. E assim, né, doutor? Outra coisa que a gente pode também tá lembrando, colocando essa posição aqui no programa, às vezes essas doenças podem causar até separações, sim, né? Isso acontece. O grande mote da doença sexualmente transmissível que a gente vê no consultório é que quando se é detectada uma DST, que é a sigla de doença sexualmente transmissível, a paciente ou o casal há um olhar de indignação, como aquela pergunta que não quer calar. Quem me transmitiu? Você que me passou? Então, e existem comportamentos diferentes. Hoje a nossa intenção aqui, Suzana, é tentar esclarecer o máximo possível sobre o comportamento das DSTs mais frequentes, com o intuito de poder fazer o diagnóstico e para que não haja esse tipo de comportamento ou de desconfiança, porque muitas vezes nunca vai se descobrir quem passou para quem devido ao fato de algumas delas, não todas. Não dá para se isentar em algumas situações porque o quadro clínico ele é evidente de imediato. Mas, como você muito bem colocou anteriormente, os vírus, principalmente, eles ficam inoculados e só vão se manifestar quando a imunidade estiver muito baixa. Quer dizer, a pessoa já podia ter antes do casamento, por exemplo. Por exemplo. E daí depois do casamento ficou com a imunidade mais baixa, se manifestou e daí aquilo pode ser causa de revolta. Tanto o homem quanto a mulher podem ser portadores assintomáticos, não terem nenhum sintomas e no momento após um novo relacionamento, tendo uma queda da imunidade, aquilo passa a se manifestar naquele relacionamento. Mas não significa que foi tido ali. Pode ter sido pego por ambos em relacionamentos anteriores. E assim, ó, o nome é doença sexualmente transmissível. Porém, nem todas necessariamente são sexualmente transmissíveis, doutor. Isso é um problema, porque hoje com a internet, as pessoas, quando recebem um laudo, há uma tendência de pesquisar sobre o assunto. E quando lê lá no site, ou num site de busca que a determinada patologia é sexualmente transmissível, já associa à atividade sexual. E não uma garota, uma adolescente, uma mulher que nunca teve atividade sexual, ela pode ter uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas são divididas em 3 categorias. Aquelas que são obrigatoriamente pegas através do coito da atividade sexual, aquelas que frequentemente são pegas pela atividade sexual e aquelas que ocasionalmente, muito dificilmente. Olha só que interessante. Daria para a gente citar quais são cada uma delas? Dá para citar, Suzana. Obrigatoriamente, então, a sífilis é pega através da atividade sexual, a gonorreia, o HPV, que é uma das principais causas do câncer ginecológico, no caso, né? E a clamídia, que nós vamos, acho, depois abrir um pouquinho o leque, que a gente tem falado das demais e pouco dela. As frequentemente são a Gardnerella, que é muito conhecida, é um corrimento que dá odor, a candidíase, que é um fungo. Que é muito parecido o sintoma das duas? Muito parecido. Depois a gente vai situar o que diferencia uma da outra. O micoplasma, o herpes e o HIV. O HIV é um bom exemplo também. As pessoas associam muito só à atividade sexual. Muito pelo contrário, se a pessoa receber um sangue, daí o medo de muitas pessoas inconscientemente de receberem um sangue, mas é minha parte aqui alertar que o banco de sangue de Blumenau e região é um primor, isso tudo é um medo que não se precisa ter, mas pode ser pego através de sangue. Então, para não caracterizar que toda doença exatamente, usuários de drogas, e tem aquelas que são muito pouco relacionadas à atividade sexual, que seria oxiuríase, que é
verme, é uma bactéria fecal, perdão, que costuma muito dar em criança, em neném, em garotinhas, e ela dá um prurido, ela dá uma comichão no ânus e é feito com uma fita dessa adesiva mesmo. A mãe leva a menina ao laboratório, é feito no laboratório, a fita adesiva é colocada próximo ao ânus e é colhido os ovos desse parasita. É um parasita que pode gerar, ele pode afetar, dar uma doença. É caracterizado como doença sexualmente transmissível, mas não necessariamente. Temos a tuberculose também, que pode ser transmitida através do ato sexual, e as hepatites, como a A e a B, que podem ser transmitidas, mas não necessariamente somente pela atividade sexual. Interessante, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer um bate-bola sobre quais as mais frequentes, como se comportam e tentar fazer o diagnóstico diferencial. E quando a gente fala em mais frequentes, tem diferença de regiões aqui? Por exemplo, o nosso, pelo clima úmido, né? Que a gente já falou. Em Santa Catarina, por exemplo, aqui no Vale, é um meio de cultura que a gente chama. O que é meio de cultura? É tudo aquilo que propicia o desenvolvimento de uma bactéria, de um fungo ou de um protozoário. Por quê? Não há uma ventilação adequada, cada vez mais com construções, tudo mais, pouca ventilação, altas temperaturas, o ar não ventila da maneira adequada. Mulherada dormir sem calcinha, né? Preferencialmente para ventilação. Já no litoral, se nós formos ver incidências de infecções, a gente vai ver que muda o tipo. São muito mais por bactérias e menos por fungos. Porque os fungos, aqui no Vale principalmente, proliferam muito mais. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui, quarta-feira, para quem tem dúvidas, ao vivo. Vamos lá, horário? 13h40 no meu. 1h42 exatamente. Isso, ao vivo. Em 36, né, do Então, Cristo. Suzana, ontem fez um dia de inverno, hoje o sol já abriu. Então, essas oscilações, o corpo tem que de um dia para o outro se adequar a uma diferença de mais ou menos 10 graus centígrados. Então, os anticorpos que estão ali para defender contra a infecção, eles têm que ser arregimentados para fazer um equilíbrio, um termostato da temperatura. Quando se sofre esses choques térmicos, a imunidade cai e pode ocorrer, por exemplo, no caso aqui do Vale, que é mais úmido, a candidíase, com maior frequência. Tá certo. Vamos então fazer esse bate-bola, conforme a gente já comentou aqui, das mais frequentes, então, quando a gente fala mais frequentes, principalmente aqui para o pessoal da nossa região, né, Perfeito. doutor? Eu vou fazer assim, Suzana, sugerir... Tem duas que são mais eminentemente masculinas e de fácil diagnóstico no homem. Ah, é? É mais difícil na mulher fazer o diagnóstico, mas no homem, que são a sífilis e a gonorreia. Sífilis e gonorreia é mais fácil, então, de fazer o diagnóstico numa fase inicial no homem. E as duas são... sexualmente transmissíveis e obrigatoriamente... Sexualmente transmissíveis, tá? Uhum. A sífilis, ela dá o cancro, que é uma ferida na glande, na cabeça do pênis, e começa a eliminar uma secreção, geralmente de 10 a 15 dias após o contato. Ela não dá muita coceira, ela dá mais essa ferida na glande, na cabeça do pênis. Aí tem que se averiguar. Já a gonorreia, ela dá um corrimento contínuo, amarelado e fétido, que em nenhum homem saudável, além da micção, da urina, vai ocorrer esse tipo de secreção. Então, homem com corrimento amarelado, purulento, sem ter a feridinha alguma coisa, vá atrás de um urologista, procure o seu médico, já passar teu hábito, não só para câncer de próstata, não espere ter 40 anos, 35 anos, para procurar um urologista de confiança. Não, vá porque você pode contaminar sua parceira, isso poderá gerar malformações fetais numa gravidez futura da sua companheira, então é importante fazer essa prevenção. E assim, na mulher é assintomático? A mulher se manifesta como corrimento, a gente consegue fazer o diagnóstico através da mulher, mas como é raro o homem ter algum tipo de corrimento, os dois mais frequentes masculinos são ou vai ser sífilis, que vai dar ferida no pênis, ou vai ser a saída de secreção através dele, aonde deve sair só urina, vai começar a sair secreção. Então ali a gente já matou a charada da sífilis e da gonorreia. Tem cura? Tem cura, antibiótico terapia para ambas. A única coisa, no caso da mulher, é que a gonorreia está associada a uma outra doença, que é a bartolinite, mas aí a gente pode complementar depois. Mas são ambas totalmente tratáveis. Ótimo. Então, tendo a lesão, não protele, porque depois ela incuba
Aí lá na frente ela vai se manifestar, fica portadora assintomático, lesão no pênis, até prova contrária, procure o seu urologista. E logo não espere, porque vai incubar, vai achar que está curado e não está. Tá, perfeito, ok. Citamos já essas duas, que é mais fácil identificar então no homem. Exato. E na mulher também, as duas comprometem, né? E eu colocaria a clamídia agora. Não sei se deixamos para esse bloco ou no sequente. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo bloco, continuar, dar continuidade. A gente falou das duas, da sífilis e da gonorreia. Falaríamos do HPV e da clamídia na sequência. Perfeito. Doutor, clamídia, vamos lá. Clamídia. A clamídia, geralmente, não falei no outro bloco, pode estar associada, na maior parte dos casos, com gonorreia. Então, casais que tenham, eventualmente, um dos parceiros gonorreia, tem que pesquisar a clamídia. A clamídia é uma infecção cada vez mais frequente, é um patógeno que incuba muito facilmente, de difícil diagnóstico, não se tem em laboratórios exames assim específicos para dizer assim, é clamídia positivo ou negativo, como se tem... Aí a pessoa vai lá, faz o exame, pode dar negativo, mas mesmo assim é positivo. Aí, quais são os sintomas da clamídia? É um corrimento de amarelo a esverdeado, ele confunde muito com a Gardnerella. A mulher refere que vai várias vezes ao banheiro, urina e tem ardência. Você faz exame de urina, dá negativo, a cultura de urina dá negativo. O parceiro refere que também tem um desconforto ao urinar, sente como se fosse uma areia enquanto está urinando, que está ardendo alguma coisa. E homem com infecção urinária é baixa imunidade. Se tiver saudável, provavelmente clamídia. Então, quando a gente não consegue, uma vez não conseguindo se fazer o diagnóstico através do exame, muitas vezes tem que se fazer o tratamento clinicamente, por exclusão. Porque quer dizer, você está sentindo tem esses sintomas, mesmo dando negativo, é melhor fazer o tratamento, né? A maior parte dessas frequentes, que a gente vai falar na sequência, Cândida, Gardnerella e outras mais, quando o micoplasma, quando você faz a coleta e manda para o laboratório, eles deixam em cultura e eles proliferam, vai aparecer um deles. Se você viu o corrimento, no caso o ginecologista que atende a mulher, ele viu que tem a secreção, tem os sintomas e está dando tudo negativo, e sabendo que a clamídia não costuma dar positivo, é por exclusão o diagnóstico. O diagnóstico ele acaba sendo feito dessa forma, pela sintomatologia. E por que a clamídia tem uma importância muito atual e principalmente entre a adolescência? Que a gente comentou na abertura do programa, né? As festas de outubro, o pessoal às vezes bebe um pouco mais, se excede e vai no comportamental também. E numa dessas pode contrair, e no caso a clamídia para a mulher, não para o homem, ela acaba tendo um efeito deletério muito grande. E o principal deles é a esterilidade. A maior causa infecciosa de esterilidade ou de infertilidade, de dificuldade para engravidar, é infecção por clamídia. Nossa. Então, tem que se fazer o tratamento, porque a clamídia, ela se aloja... Se a mulher tem algum corrimento, desculpa interromper, doutor, mas só se a mulher tem algum corrimento, não é normal. Porque muitas mulheres acham... Não é normal. Aí ela deve ir no ginecologista dela, o ginecologista dela vai fazer a coleta, manda para o laboratório e alguma coisa vai se desenvolver naquele exame e vai vir o laudo. Se o laudo vem totalmente negativo, a mulher refere que tem sintoma de ardência para urinar, o parceiro também, ou vice-versa, o parceiro tem, ela não tem, e você viu a secreção, é clamídia. Então, causa esterilidade. Por que ela causa esterilidade? Ela se aloja nas trompas, é o ambiente, tudo no organismo tem um local que se prolifera melhor. Então, por exemplo, fugindo um pouco da área, o tártaro, exemplo do que ocorre, quando há resíduo alimentar e se deposita na base do dente, ele prefere o pH da via oral. Então, ali vai proliferar com muita mais facilidade. Já na trompa, é o ambiente perfeito para a clamídia. Para cada bactéria tem que ter a estrutura, as condições de temperatura e a acidez necessária para se desenvolver. Quando ela não fecha a trompa e dá uma cicatriz, aí tem um exame que a gente faz, que muitas mulheres em casa agora vão lembrar, é histerosalpingografia, que é um exame altamente desconfortável, que é feito para ver se as trompas estão abertas, se o óvulo consegue passar por ali. Porque a clamídia, uma vez alojada na trompa, ela cria uma fibrose, ela dá uma feridinha ali na trompa e a trompa fecha. Daí o embrião não consegue passar. Caramba. Mas o tratamento dela, como é que funciona? Eu queria fazer mais uma adendo, Suzana. Então, quando ela não obstrui totalmente, quando é parcial,
o esperma passa na trompa, naquele pedacinho que sobrou, semi-ocluído, vai lá no ovário, pega o óvulo, fecunda, e aí o embrião tenta voltar para o útero para se desenvolver. Só que aí não consegue passar. É onde se tem gravidez nas trompas. Ah, olha só. Porque essa feridinha não deixa passar. A clamídia é 99% dos casos de gravidez nas trompas é pela clamídia. Gente. A clamídia, aí é que entra, então, da gravidez tubária, eu falo infertilidade, porque a infertilidade é a dificuldade para engravidar, e esterilidade é a impossibilidade de engravidar. Então é importante se fazer, e é mais na adolescente. Por que na adolescente? Para quem está iniciando a vida sexual, todo mundo sabe, a gente não quer ser chato aqui, ficar repetindo, mas dá para ser feliz desde que se tome prevenções. A mucosa da menina que começa a menstruar, ela é mais frágil. E a clamídia, ela tem uma certa dificuldade para poder se alojar. Então, pela fragilidade da mucosa da adolescente, ela tem muito mais chance de ter uma clamídia que uma mulher que já está menstruando há mais tempo, porque o fato de menstruar mais vezes vai tornando a mucosa do útero mais resistente. Aquela lei do uso e desuso. Então, é um útero a mucosa mais forte. Agora, uma garota entre 14 e 18 anos, a mucosa é muito mais frágil e a clamídia, ela é altamente deletéria, ela é agressiva, mas ela não tem muita força para entrar no organismo. Não significa que mulheres acima de 18 anos não venham ter clamídia. É que a probabilidade de ter nas mulheres mais novas, nas adolescentes, meninas... às vezes, as meninas cada vez mais também tomando comportamentos, né? Legal, doutor, já pergunto do tratamento, mas antes temos ligação. Perfeito. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Jefferson. Quem? Jefferson. Jefferson, seja bem-vindo. Você fala de onde? Um homem? De Blumenau, Garcia. Oh, perfeito. E aí, Jefferson, qual a sua dúvida? Assim, olha, a gente fez umas ginginhas na região anal, seu em mim, Susan. Faz um mês e pouco. Ok. Verrugas, Jefferson, obrigado pela ligação, primeiramente, boa tarde, né? Geralmente tem que investigar nesse caso, porque pode eventualmente ser HPV. Verrugas estão associadas, a única situação assim, no homem, que nessa região pode dar verrugas, é o HPV. Então, o Jefferson deve procurar o urologista. Ou um proctologista também, nesse caso, sabe, Suzana? Para dar uma avaliada, um profissional, e ele vai ver, ele coleta aquele material, e é uma daquelas que obrigatoriamente são... Foi pega por transmissão sexual, ou seja... Está entre as quatro, que é relação sexual. Então, o Jefferson, obrigado, e procurar um profissional especializado para poder Então, provavelmente avaliar. é HPV, viu, Jefferson? É melhor passar pelo consulta, fazer uma biópsia, exame, mas provavelmente deve ser Tudo indica isso. É porque ele não tinha e desenvolveu em um mês. E a tendência até do HPV, tanto para homens quanto para mulheres, é proliferar muito rápido. Começa com uma, duas. Eu vi, pelo que eu subentendi, o Jefferson estava começando a manifestar mais lesões. Isso progride muito rápido. Então, quanto mais cedo se procura assistência médica, mais rápido ele... Eu já chego no HPV também, mas Perfeito. só quero voltar ao tratamento da clamídia que a gente ficou de falar. A clamídia é tratamento do casal, a gente sempre faz, mesmo que o homem não tenha ardência ou a parceira não tenha, que seja em um dos dois compatíveis, quando você já fez a cultura da secreção, não apareceu nenhuma infecção, você vê que tem corrimento, os sintomas são de ardência, que é uretrite, a inflamação no canal para urinar, é feito antibiótico de 7 a 14 dias para o casal. Nesse período não se ingere nada de álcool, porque onde o antibiótico chega, o álcool não chega, e álcool não é somente o álcool puro. O álcool ele pode vir embutido dentro de um vinagre de álcool, numa salada, numa conserva, como a gente chama na região, que às vezes uma gota de álcool, Suzana, é como uma ligação que você vai fazer. Você digita o código de área, o número de telefone. Se o final for 3 e você digita 6, vai cair em outro local. Mas por causa de um número, você discou tudo, por causa de um número ou por causa de uma gota de álcool que pode ter numa trufa, numa conserva, até nesses embutidos que tem nos frios de supermercado, mas durante o tratamento. É questão de uma semana tomar. Não, sim, mas tem que evitar substitui tudo, o álcool pelo limão nesse caso. Pelo limão, não. Substituições não faltam. Assim, gente, a gente está falando então das doenças sexualmente transmissíveis que são obrigatoriamente transmissíveis pelo ato sexual, que é o caso. A gente já falou da gonorreia, da sífilis, da clamídia e chegaremos agora no HPV. Mas antes temos mais uma ligação. Alô, quem fala?
Oi, Oi. é a Rose de Gaspar. Oi, Rose Gaspar, legal. Obrigada pela participação. Rose, e você, qual a sua dúvida? É que assim, ó, Souza, eu sinto muita ardência no dia seguinte quando eu tenho relação sexual. E eu tenho muita dor assim no pé da barriga, né? E ano passado eu fiz a ultrassom, constatou que tinha um cisto no ovário esquerdo. Será que tem alguma influência ou pode ser alguma doença assim? Sexualmente transmissível, né? Ok, e aí, doutor? Rose, obrigado. Obrigado, Gaspar, né, aí conosco. Pelo que eu entendi, a dúvida da Rose é algo que não é muito específico. Eu necessitaria passar por uma consulta, por um profissional especializado, para poder, porque é muito vago a colocação Só que assim, ó, dela. vamos colocar a primeira questão dela, que ela sente dor no dia seguinte do ato sexual. Isso, tirando ali o problema que ela tem no útero, isso aí seria a indicação de alguma das doenças? Susan, pode ser que ela tenha uma feridinha no colo do útero que pode dar o desconforto. O mais frequente dos corrimentos que dão ardência ou queimor é a candidíase. A candidíase, ela tem esse poder, por ser ácida, ela dá uma irritação. Na sequência, a gente vai comentar a respeito dela. Ela irrita, ela dá sintomas de prurido. Então, é interessante que a mulher se autoexamine, ao deitar, eventualmente colocar um espelhinho, alguma coisa, ou pedir para o parceiro dar uma avaliada, porque tem infecções que dão alterações inflamatórias, como a cândida. A cândida, ela deixa a vulva inchada, com coceira, com ardência, e principalmente no dia seguinte. Às vezes, durante o coito, dependendo da intensidade, já durante a relação, e algumas vezes no dia seguinte, ou nos dias seguintes, que vai reduzindo gradativamente. Então, poderia ser uma cândida, só que assim... Ou uma feridinha no colo do útero. Uma feridinha, mas ela falou que ela tem problema, acho que é no ovário, né? Ela falou que tinha um cisto de ovário e que ela tem também uma dor na parte baixa do ventre, que ela chamou de pé da barriga, que é o baixo ventre, né? Então, esse tipo de dor pode ser uma inflamação na bexiga, ela pode ter um cálculo renal, requer um conjunto, e o cisto de ovário muitas vezes é de ovulação também. Então, tem que fazer um acompanhamento agregado para ver o que é essa dor, que tipo de cisto é esse, porque foi ano passado, nós já estamos em outubro, né? Se evoluiu, se regrediu, requer um acompanhamento, se é uma feridinha ou não, mas, em resumo, desconforto após relação sexual com sensação de ardor, até prova do contrário, pode ser cândida. Doutor, assim, a gente tem um tempo curto sempre do nosso programa, só que eu acho que esse assunto é mega relevante, eu acho que a gente teria que abordar novamente no outro Mesmo porque programa. chegando o verão, praia, piscina... É fundamental. Só que eu acho que a gente poderia finalizar só com o HPV, que é obrigatoriamente pego por transmissão, por ato sexual. Perfeito. Né? E depois a gente, no outro programa, a gente fala Abordamos as mais frequentes, então. frequentes, Exato. né? E tem aquelas outras também. Então, assim, o HPV, ele é um vírus que o Jefferson Garcia, que até nos ligou, que eventualmente possa ser que ele tenha. É um vírus que se multiplica muito rapidamente. Como é que a mulher pode diferenciar de uma glândula ou se é tipo às vezes inflamam na vulva, dá uma foliculite, alguma coisa assim? Não, é uma verruga de verdade mesmo, e quando começa a se desenvolver, é meio semelhante assim a uma partícula de uma couve-flor, fica tudo áspero e fica várias saliências assim. Fica... Só no homem ou na mulher também? Tanto no homem quanto na mulher. E acometem a cabeça do pênis todo no homem e na mulher a mucosa. E são lesões que a gente chama vegetativa, elas ficam altamente, se proliferam muito rápido. Então, e o tratamento é ir ao ginecologista, tratamento com químico, com cauterização. No homem é o urologista que vai fazer, ele vai cauterizar com produto químico que é passado em cima, esfolia e esse vírus vai embora. E a partir do momento que um dos dois tenha o HPV comprovado, a atividade tem que ser só com preservativo para não contaminar a mulher, porque o HPV é a principal causa de câncer de colo do útero. E o HPV a gente também vai falar, então, no próximo programa, pode ser assim, doutor? Pode ser. Só falar que para a mulher também é cauterização, tá, Suzana? Perfeito. Assim, gente, então você que quer acompanhar mais, saber um pouquinho mais, que é super importante, não na quarta-feira da semana que vem, na outra, daqui a 15 dias, estaremos novamente com o Dr. Belarmino, falando de novo, então, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Passando os contatos do nosso Dr. Belarmino José da Silva. O telefone é o 3326-0102. 3326-0102. Doutor, mais uma vez, show de bola, sempre super legal. Bom, um exemplo disso é o tempo que a gente sempre acaba estourando, né?
Obrigado rapidamente. Eu quero dizer que antes de participar aqui com vocês, eu também sou um telespectador do Ver Mais. E eu vi você aqui junto com o secretário de Turismo de Brusque dizendo que vai participar da Corrida de Tamanho. Eu vou! Toda a equipe Eu e a aqui, Beta. vamos lá checar e você tem que ganhar, porque são como o pessoal da Fazenda do reality show. Vai pra roça. Se não ganhar. Quarta-feira eu tô lá. Fechou? Vamos ver. Valeu, Queremos doutor, ver, tá? combinado.